Saudações, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o silêncio ensurdecedor de um luto muito peculiar. Eu sou a Patrícia Nicoletti, sou terapeuta sistêmica e artista plástica, trabalho com arte-terapia, terapias como constelação familiar, estudo a física quântica, entre outras práticas e ferramentas que trazem autoconsciência e autoconhecimento na prática. Hoje eu quero conversar com você, mamãe de um filho não nascido. Quantas pessoas passam por esta experiência? A gestação interrompida, a gestação não concluída. Isso pode ser interpretado por várias óticas, pela ciência, pela medicina, pela religiosidade, mas e o coração dessa mãe? Como fica essa situação? Embora seja uma questão muito particular, esse é um silêncio que merece respeito. Existem perguntas que jamais deveriam ser feitas, nomenclaturas, comentários, palpites, críticas e julgamentos que deveriam ser extremamente abafados em respeito à dor, consciente ou não, dessa mulher que passa por essa experiência tão forte. Sim, é uma experiência forte. Você pode muitas vezes achar que tomou algumas decisões ou fez algumas escolhas baseadas em critérios, em filosofias, em ideais, mas querendo ou não, essa é uma experiência muito forte e merece ser observada. Então eu estou aqui para dizer para você que eu vejo você, eu entendo você e eu compreendo você. Esse vídeo está longe de qualquer crítica, de qualquer julgamento, de qualquer razão entre verdade e mentira. Eu estou aqui apenas a nível de contribuição. Existe um caminho dentro da visão sistêmica que nos traz muitas respostas. Durante muito tempo, eu busquei as origens da vida, os questionamentos que latejavam dentro de mim, situações pontuais ou não. Eu busquei através da ciência, através da religião, através da espiritualidade, da astrologia, da numerologia, entre tantas outras questões. A física quântica, a visão sistêmica, hoje, ao meu ver, traz muito sentido e é um agregado de tudo isso. Nada nesse mundo trabalha ou existe sozinho. Nós temos uma consciência, nós temos uma consciência coletiva, nós temos sistemas de origem, nós temos sistemas dentro de sistemas e dentro de sistemas. Então a gente não consegue ter a ideia exata da dimensão de tudo isso, mas uma coisa é fato, não dá para analisar nada de forma única, de forma separada, sozinho, sabe? Na individualidade, é muito difícil. Por exemplo, uma mãe de um filho não nascido, ela pode ter N questões envolvidas por trás de tudo isso, sendo uma gestação interrompida de forma espontânea ou provocada. Nem tudo o que parece ser realmente é. Nosso mestre Yeshua, há muitos milênios atrás, nos trouxe ensinamentos profundos e valiosos devem ser levados em consideração por toda a nossa vida, e um deles foi o não julgar. Por que será que o Messias deixou essa mensagem, dizendo criteriosamente que nós não temos base para julgar nada e nem ninguém? As coisas são muito mais profundas do que parecem ser. Uma pessoa faz uma escolha, toma posições diante da vida, baseado em experiências já vividas e relacionadas lá atrás. Você hoje é um fruto, é uma consistência de tudo que você já viveu, experienciou, ouviu, viu e sentiu. A sua vida começou na gestação. O primeiro setênio traz aí em você a formação de hoje. Se você tem feridas da infância, eu acho muito difícil quem não tem, todos nós temos em algum nível ou em algum aspecto. Se essas feridas da infância não forem reconhecidas e não forem tratadas, elas estão aí latejando em você.
E muitas vezes a gente acha que está fazendo escolhas super maduras, bem posicionadas, e é só a nossa criança que está gritando, batendo o pé e escolhendo. A criança da infância não fica na infância. Quando nós não estamos bem resolvidos com isso, quando nós não temos consciência da rejeição, do abandono, da traição, que são as nossas feridas emocionais e muitas outras, quando a gente não entende a profundidade de tudo isso, não significa que isso não esteja entre nós, que não esteja agindo e atuando. Lembra que você não está destinado a nada, você está só programado. E onde é que começou essa programação? Lá atrás, desde a sua gestação. Então, o que eu quero dizer para você é que se isso aconteceu na sua vida, não é obra do acaso, não foi Deus que quis assim, existe um porquê. Você tendo tomado essa escolha, essa decisão, ou tendo acontecido sem você ter escolhido. Existe um porquê. A gente, às vezes, não escolhe as coisas de forma consciente, mas escolhe de forma inconsciente. O nosso subconsciente não dorme, está atuando o tempo todo. E lá no nosso subconsciente estão os nossos padrões, as nossas repetições, as nossas heranças familiares, nosso sistema de origem de forma ancestral. Então pode ter muita dor, pode ter muita rejeição. Se você tem dificuldade de relacionamento com os seus pais, isso influencia. Se a sua energia masculina e feminina está desequilibrada, isso influencia. Traumas, abusos, existe tanta coisa, gente, por baixo de tudo isso daí. É por isso que a gente não deve julgar nada e nem ninguém. Não só nesse aspecto, mas em todos os aspectos da vida. A gente deve buscar a profundidade dos fatos, mas em nós, não no outro, para ficar analisando o outro. Buscar em nós qual é a profundidade dos fatos. Aprender a não responder tudo de prontidão na hora. Observa, pensa, analisa. Quando você toma uma decisão e depois não é mais satisfatória, aquilo gera culpa, gera mais dor, gera medo, insegurança, humilhação, omissão, e você acaba desequilibrando todas as áreas da sua vida. A sua área financeira fica desequilibrada, a sua saúde fica desequilibrada, a sua espiritualidade fica desequilibrada, carreira, profissão, relacionamento, tudo vai por água abaixo. Então, eu quero que você entenda que se você está numa situação onde essa dor lateja dentro de você, entenda que para tudo existe uma solução. E a solução nem sempre é trazer de volta aquilo que já foi, porque isso é impossível. Mas a solução é trazer luz para a consciência. E quando a gente traz luz para a nossa consciência, a gente vai entendendo o mecanismo da vida e vai ficando mais leve coisas que nos aprisionam, nos sufocam, nos deixam doentes, amargurados, destrói a nossa autoimagem. E aí pensa comigo. Se você teve uma experiência dessa, que foi traumatizante para você, e logo depois você engravida e tem um bebê, você acha que isso não é transferido para os seus outros filhos? De forma consciente, acredito que não, mas inconsciente sim. Pode ter certeza, o medo, a insegurança que talvez aconteça de novo, ou o desejo de repor, de colocar aquela situação no lugar de outra. Existem muitas coisas que a gente faz através de compensação, relações de compensação. E isso não significa que falte amor, falta apenas compreensão. Então eu quero te convidar a deixar o seu like, se inscrever nesse vídeo, ativar o sininho, compartilhar se você conhece alguma pessoa que passa por essa situação ou já passou. Converse com ela. Diga que existem pessoas que trabalham com o propósito de trazer luz à consciência dessas pessoas, dessas mamães. Existe vida em todos os aspectos. Existem vidas em outras dimensões fora da nossa. Às vezes a gente não está enxergando as coisas e acha que porque a gente não enxerga, não existe. Eu já dei o exemplo aqui. Por exemplo, o telefone. Você não vê a internet, o Wi-Fi, o ar, você não vê, mas eles existem e estão atuando entre nós, em comunhão, em troca. Então existe vida e vida em abundância.
Existem processos, existem experiências, existem períodos, existem situações que precisam ser realinhadas, reestruturadas, resignificadas, mas é você quem vai escrever a história da sua vida. Isso é totalmente possível. E você não precisa compensar nada com outra situação. Você precisa apenas olhar para você, olhar para a sua situação, pedir ajuda caso você precise. Não se entregue, não se prenda na tristeza, na dor, no remorso, na angústia, na culpa, na mágoa, na tristeza, na vergonha. Tudo isso pode fazer parte desse processo e é totalmente desnecessário quando você busca de verdade o acolhimento. Se você passou por uma situação dessa, você precisa ser acolhida. Se isso te incomoda no momento. Se isso não te incomoda, a vida é sua. Cada um faz o que quer da sua vida. Se você é bem resolvido com essa questão, tá tudo bem. Se você não é bem resolvido com essa questão, tá tudo bem também. Mas você precisa de ajuda, precisa reconhecer que precisa de ajuda. Existem profissionais, eu sou uma delas, existem canais aqui no YouTube, existem literaturas, ferramentas, existe uma visão espiritualista que pode trazer conforto, segurança, existem tratamentos, né, de nível psicológico, nível mental, emocional, físico e espiritual. Então, existe muita coisa para ser feita depois de uma escolha que te trouxe dor. O próximo passo é fazer uma escolha diferente. E a gente às vezes acha que fazer uma escolha diferente é voltar lá e não ter feito aquilo. Não. É uma escolha diferente daquilo que você está hoje. Eu separei aqui algumas perguntas que eu achei assim extremamente inconvenientes, né? Então, assim, se você encontrar alguém aí no seu caminho, uma amiga que passou por essa situação, familiar, não faça essas perguntas, sabe? Isso é doloroso para a pessoa, né? São coisas que uma mulher que passou por uma perda gestacional não gostaria de ouvir. Deus sabe o que faz, era para ser, melhor agora do que depois. Pensa nisso, gente. Imagina uma comparação dessa. Melhor agora do que depois. Melhor você ter perdido seu bebezinho aí na tua barriga do que depois. Veja se isso tem nexo, se isso tem comparação. Como que pode um negócio desse? Mal teve o primeiro, já vai querer o segundo? Foi melhor assim. Mas chega de drama, vamos seguir em frente. Por que você chora todo dia? Ainda bem que foi logo no início. Imagina se você perdesse no final da gestação. Ai, gente. Ai, eu vou até parar de ler. Pelo amor. Olha, que você não seja a pessoa infeliz que faça essas perguntas. E que também você não seja a pessoa que ouça essas perguntas. Aliás, que essas perguntas evaporem do seu dicionário aí, da sua consciência. Né? Porque são coisas assim, quando a gente não sabe o que falar, a gente não fala. Né? De repente, não sinto muito. Se você realmente sentir. Você sentir, sinto muito. Sinto muito, não pela sua perda, nada disso. Sinto muito pela sua dor, né? Porque tá doendo. E a gente, às vezes, não passou por essa dor, mas a gente sabe quanto dói o luto, né? O desencarne de alguém que a gente ama. Mesmo que você compreenda uma série de coisas, tem um período que é o período do luto, né? Quando envolve sentimento, apego, afeto, consideração, convivência, intimidade, dificilmente uma pessoa vai partir desse mundo e no outro dia você vai estar numa festa. A gente tem um período, né, de transição, até a nível mental, para você entender aquele processo, aquele ciclo que terminou. Então, assim, são coisas desnecessárias. Respeite a mãe de um filho não gerado. Eu tô falando assim para não usar aquela palavra, sabe? Começa com A.
E não importa se foi uma escolha, se foi espontâneo. Aqui não é o critério de apontar o que é. Isso é assim, isso dói, isso não dói, né? Porque foi você que escolheu, não dói. Então, se dói, tem como melhorar, tem como amenizar, tá bom? Vou trazer aqui exercícios para vocês. Na descrição do vídeo tem o meu Instagram, você pode me chamar lá no direct. A gente está trazendo aí um conteúdo bem legal, com prática, com vivência, e aos poucos a gente vai se afinizando e vai trabalhando e fazendo essa troca, porque eu tô aqui para ajudar você, tá bom? E não esquece, eu vejo você. Um beijo no seu coração, deixa o seu comentário para mim, força, luz, se apega em Messias, em Yeshua, se conecta com pessoas, não para partilhar dores, mas pessoas que caminharam por essa estrada que talvez você esteja hoje, não estão mais. Pessoas que construíram numa estrada caminho com flor, caminho com trilhas diferentes, ou que resolveram caminhar na mesma estrada, só que de outra forma. Então sempre tem uma condição diferente daquilo que a gente está. Tá bom? Eu vejo você. Beijo. Gratidão e até o próximo.